Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, é maravilhoso, Deus é poderoso. É interessante que quando a gente foi lá no financeiro para fazer os pagamentos, levamos a Luísa, ela começou a chorar. E a moça lá do financeiro disse: não, a gente não vai mais furar você não. Eu digo: vai não, minha filha, agora é a vez do seu avô ser furado. A vez de você receber as furadas já passou, agora é a minha vez. Então, quando veio a conta aí, mas graças a Deus, isso não é a visão para isso, é só em ver ela boa já, a gente fica muito feliz, saber que Deus agiu, e também a gente viu o grande livramento, mas o aperreio foi grande. E depois vem a questão da consciência, quem foi que colocou o veneno por raio? Meu bem, para que você fez isso? Eu digo: e agora, o que eu vou fazer? Só que agora eu tenho uma missão muito forte, que é matar rato agora de baladeira, de estilingue, matar rato agora no chute. Deve ter sido algum que caiu por aí. Mas nós queremos louvar a Deus nessa noite, irmãos, e olhar para a igreja e lembrar dos irmãos que estão viajando. Mas tem gente viajando, né? Muita gente viajando. Eu passei ainda há pouco ali em frente ao shopping lotado, dentro e fora. Eu até disse para os irmãos que estavam comigo no carro, eu digo: ei, hoje tem muita igreja vazia. Porque quantos crentes não estão lá no shopping hoje, em vez de estar na igreja? Quantos não estão lá de outras igrejas? Mas eu louvo a Deus pela essa equipe, também você que está em casa. Estamos hoje numa transmissão aí para via o YouTube, todas as redes. A nossa equipe está trabalhando, a equipe de marketing. E quem está em casa pode também estar acompanhando a nossa programação. Mas isso vale para quem mora noutra cidade, vale para quem está convalescendo de alguma enfermidade, para quem está voltando de alguma ocupação. Mas é interessante que nós estejamos aqui. São os recursos que temos hoje. Vamos aproveitar tanto esse recurso do avanço tecnológico, como também a inteligência desses moços que estão aí cuidando de tudo isso, né? E nós louvamos a Deus por isso nesta hora. Eu quero convidar a igreja para estar compartilhando um texto bem conhecido. Hoje eu quero ministrar uma palavra bem conhecida para a igreja. Está no livro de Isaías, capítulo de número Isaías, glória a Deus, capítulo de número 6, Isaías 6, e nós vamos ler do versículo 1, 2 e 3, são apenas esses 3 versículos que nós vamos estar lendo nessa noite no livro de Isaías, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No ano em que morreu o rei Uzias. Nessa noite eu quero pegar esse texto para falar sobre os grandes acontecimentos. Você sabia que a nossa vida ela é marcada por acontecimentos? Uns que a gente lembra, outros que marcam realmente história na nossa vida, outros que nos servem para a ficha cair. Então são acontecimentos que marcam a nossa vida. Nós estamos chegando pertinho do final de um ano, e esse ano foi bem atípico mesmo. Esse foi o ano de grandes acontecimentos, seja na esfera municipal, estadual, nacional, federal. Então aconteceram muitas coisas que vai ficar marcado, que vai fazer você lembrar
depois que o tempo passar, você vai lembrar de acontecimentos desse 2018, que nós estamos aí há pouco mais de uma semana para finalizar este ano. E se a gente fosse perguntar aos irmãos, vocês teriam uma história para contar do que aconteceu. Nós acabamos de ouvir a Mariazinha contar esse fato novo, contar essa história nova que aconteceu na nossa casa. A Aldenilda contou uma história de um acidente que aconteceu com pessoas próximas, pessoas conhecidas da família. E outras coisas que aconteceram na sua vida que marcou. E esse ano marcou, de repente, aquele ano em que você tinha um propósito com Deus, e você cumpriu, e esperou de Deus, e Deus cumpriu com você. E o tempo passou e encaixou, e marcou esse ano. Se eu fizer uma retrospectiva de memória aqui, eu vou lembrar de algumas coisas que ficaram marcadas. Ficaram marcadas nesse ano de 2018. E a gente está exatamente próximo de período em que marca acontecimento. Amanhã, o mundo inteiro vai estar comemorando o nascimento de Jesus. É um acontecimento único, muito embora as datas não batem. Jesus nunca nasceu na data em que é comemorado, mas verdadeiramente a importância do nascimento dele não está ligada a um dia, mas está ligado à situação de uma transformação. Se eu fosse contar do nascimento de Jesus, em mim, seria dia 3 de maio, do ano aí que eu já até esqueci, vai fazer 30. Então, foi isso que marcou o nascimento de Jesus na minha vida. Porque às vezes as pessoas se prendem à data, mas muito numa visão comercial, numa visão de aquecer a economia do país, porque naquele período se vende mais, se faz mais contratações temporárias, dá um aquecimento na economia, se investe mais porque espera vender muito nessa data. Ou seja, deixa até de lado a importância do nascimento e se volta para a questão comercial. Então, é um acontecimento, é uma data em que os grandes comerciantes já esperam chegar, porque alimenta ali uma esperança de que é a troca de presentes, vende-se mais, porque é naquele período que faz dá uma aquecida na economia. Então são datas que marcam, e a gente não pode nem criticar a questão da valorização desse dia, voltando para o nascimento de Cristo. Nós não podemos fazer isso, muito embora, como eu já falei, está meio distorcido as datas, mas a gente tem que valorizar a questão do nascimento, a questão da importância que tem, já que se passa aí 300 e tantos dias, esquecendo de Jesus, e lembra com muito fervor no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Então lembra-se esse dia. Mas para o cristão, para a igreja evangélica, para aquele que vive Cristo, Cristo nasce todo dia. É algo diário na nossa vida para realmente ter importância para a transformação. Porque senão a gente também estaria preso a uma única data. E Jesus vale muito na minha vida para eu adorar Ele só num dia. Jesus vale muito para eu ter só uma data específica para lembrar dele da forma como o mundo lembra. O mundo lembra de Jesus numa manjedoura, e aquela história é uma história tão batida, mas parece que quanto mais se lembra dela, menos se vive ela. Por que Jesus nasceu na estribaria lá junto com os animais? Porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Porque a família não teve aonde esperar a chegada do menino Jesus,
em um ambiente mais próprio, exatamente por conta da rejeição ou da pouca importância que se dava ao casal José e Maria, que a Maria estava esperando quem? Era Jesus. Estava esperando só o Filho de Deus. Não tem lugar na hospedaria. E se a gente for hoje para numa visão espiritual, não literalmente falando, porque Jesus não nasce mais, não vem mais como criança, não nasce como bebê ali, não chega assim. Mas se a gente for para uma visão espiritual, continua sem ter lugar na hospedaria. Continua ocupado por outras coisas e não tem um lugar para Jesus. Então a história não mudou. Então a história continua a mesma, de mais de 2000 anos atrás. A história, ou quase 2000 anos atrás, a história continua a mesma. Porque quando a gente olha, irmãos, infelizmente a gente vê até alguns cristãos com a sua hospedaria ocupada com outras coisas e não tem lugar para Jesus. Dia desse alguém disse assim: pastor, o que está acontecendo com o senhor? Digo: por quê, meu irmão? Faz um bocado de dia que você vem batendo. Faz um bocado de dia que você vem batendo. Não estou batendo. Eu estou lembrando que a gente tem que ter lugar para Jesus em nós. Esse espaço está muito ocupado. Está ocupado demais com outras coisas. E não tem lugar para Jesus, irmãos. Isso é grave, porque tem atingido pessoas que deveriam demonstrar mais experiência, mas tem relaxado para isso. Então, se Jesus fosse nascer, naquele coração também era igual a hospedaria, não tinha lugar, tinha que ir para a estribaria, tinha que nascer na manjedoura, tinha que estar ali. Mas são acontecimentos. E quando a gente olha para esse texto que lemos nessa noite, ele parece não ter nada a ver com a chegada de Jesus. Mas se eu disser para vocês que tem muita relação com isso, sabe por quê? Porque a condição em que se encontrava Isaías, ele estava privado de compreender o poder, a importância de Deus na vida dele. Porque o que estava ocupando a mente dele, a visão dele? Estava sendo ocupado por um secularismo muito grande. Ele estava ligado ao sistema do reino, ele estava voltado para as coisas do palácio, voltado para isso, e estava distraído com relação às coisas de Deus. Mas precisa um acontecimento muito forte, um choque, para ele poder compreender e ver o Senhor. Por isso que o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que a minha visão se abriu, no ano em que a ficha caiu, no ano em que eu decidi agir de forma diferente. A gente pode dizer assim: no ano que aconteceu isso na minha vida, é a partir daí que eu posso contar coisas diferentes. Irmãos, o céu é bem ali, ou parece ser bem ali. Mas às vezes, irmãos, nós estamos com uma visão embaçada e a gente não consegue contemplar a grandeza do Senhor. Os nossos olhos não estão contemplando as maravilhas dos céus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias de Uzias na nossa vida. Aqui é referência a um rei, mas esse Uzias, de uma forma figurada, pode representar muitas coisas na nossa vida. Pode representar a prisão a um sistema, pode me deixar totalmente ligado a algo que está me separando do Senhor. E hoje tem tanta coisa que nos desliga de Deus, irmãos. Tem tanta coisa que nos prende aqui, mas é muito, irmãos, que a gente fica assim remando contra muita coisa, para tentar alertar um aqui, chamar a atenção de outro ali, e dizer: meu jovem, meu irmão, cuidado, porque a gente começa a ficar preocupado. E quando nós olhamos para esse texto, Deus nos leva a uma visão com relação aqui, a este acontecimento.
foi algo que marcou também uma transformação de vida, porque Isaías estava preso a algo que estava impedindo dele contemplar o Senhor. Por isso que os versículos dizem assim: eu vi o Senhor, mas eu vi ele aonde? Sentado, versículo 1, sentado num alto e sublime trono. Põe lá, meu jovem. Eu vi o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Esta Bíblia fala em outra linguagem, por isso que eu queria lá. Eu vi o Senhor. Agora deixa o texto lá. O que muitas vezes a gente está caminhando, mas com os nosso olhar fechado para as coisas de Deus. Nós estamos com a visão embaçada. Ainda domingo passado eu falei sobre 2 no caminho de Emaús que não conseguiram ver o Senhor. Então eles estavam em profunda tristeza. Mas aqui Isaías estava ligado ao sistema do rei Uzias na época, e impedia que ele visse o Senhor. Mas eu quero dar um conselho para você nessa noite: faça morrer tudo aquilo que impede de você ver o Senhor. Faça morrer tudo aquilo que atrapalha a tua visão das coisas celestiais. Mate isso na sua vida, elimine da sua vida, para que isso mais tarde não venha destruir ou acabar de destruir o pouco que ainda resta em você. Porque ele estava sem ver, senão o texto não seria assim. Por que o texto diz: aconteceu no ano que morreu o rei Uzias, eu passei a ver o Senhor? Será que ele nunca tinha ouvido falar do Senhor? Já, meu irmão. Será que ele não viu o Senhor? Talvez. Agora é como cada um de nós. Será que nós não somos crentes? Somos. Será que a gente não vem para a igreja para ver o Senhor? Vem, meu irmão. Agora eu pergunto a você: será que a gente vê o Senhor como deve ser visto? Será que a gente contempla o Senhor na posição de Senhor? Porque às vezes a gente contempla Deus apenas na linguagem maiúscula da palavra, e não é assim, meus irmãos. Isaías, ele viu o Senhor no lugar de comando, louvado seja Deus. Ele estava sentado no trono, e quem senta no trono é quem tem a autoridade de mandar aqueles que estão abaixo do trono. Amém? Então, eu quero para a minha vida, e o desejo do meu coração é que você queira para a sua vida, ver o Senhor não apenas como Deus, mas ver Ele como o Senhor sentado no trono. Ver Ele no comando da tua vida, no comando da tua família, no comando das tuas finanças, no comando do teu dia a dia. Porque às vezes é até fácil a gente estar guardando, conservando, preservando alguns Uzias na nossa vida, porque isso a gente pode também chamar de coisinha de estimação. Não toque nisso, porque você vai me aborrecer. Não fale assim, porque eu não vou aceitar que fale assim comigo. Eu falo, meu irmão. Falo e não me calo. Falo. Aborreço um aqui, outro bem acolá me ama. Faço como um pastor amigo meu, ou me ama ou me odeia. Só tem isso para fazer. Então, ou me ama ou me odeia. Mas eu não vou ficar calado quando estamos conservando alguns Uzias na nossa vida, na nossa casa. De repente, nesse momento, tem alguém em casa com seus Uzias, seu PlayStation, seu jogo, suas coisinhas. Isso aí são Uzias que estão impedindo de você ver o Senhor, e vai acabar com a tua vida, porque isso destrói. A gente só tem condição de ter vida quando a gente vê o Senhor
na posição de Senhor, no alto e sublime trono. Uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor, muito famoso, muito conhecido. Eu queria pregar 2% do que ele prega, e queria ter 10% da coragem que ele tem, mesmo que eu não tivesse que gritar do tanto que ele grita. Mas ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: se o teu para quê e o teu para quem não for para Deus, não é para ninguém. E eu nunca esqueci disso, porque às vezes a gente quer servir a Deus como Salvador, mas a gente não serve Ele como Senhor. A gente é Senhor da nossa própria vida, vai e volta, vai e faz o que quer, não dá satisfação a ninguém, e diz que Deus é o seu Senhor. Não, meu irmão, está longe de ver o Senhor sentado num alto e sublime trono. Vê Ele sentado na cadeirinha menor da casa, vê Ele sentado, talvez até na cadeira de, no Ceará a gente chama de espaguete, aqui chama de macarrão, né? Aquela cadeira de tirinha lá. Às vezes Ele fica lá, porque certa vez, de uma forma ilustrativa, alguém contando sobre a visita de Jesus numa determinada casa, e Jesus chegou naquela casa e disse: olha, eu quero entrar no teu quarto. Ele disse: ô Senhor, entra não, fica aí na sala mesmo, fica sentado aí, meu quarto está uma bagunça, não entra aqui no meu quarto não, Senhor, está uma bagunça. E o Senhor: pois está bom. Aí, pois eu quero ir na tua cozinha. Ô Senhor, fica aí na sala mesmo, não vai na cozinha não, fica aí na sala, não vem aqui na cozinha. Pois eu quero ir no quarto de hóspede. Não, Senhor. E evitando que o Senhor entrasse naqueles compartimentos da casa. Por que o Senhor não podia ir no quarto? Porque no quarto ainda tinha algumas revistas, daquelas revistas masculinas, espalhadas pelo chão do quarto. Algumas fotos pregadas na parede. Na cozinha? Não, porque na cozinha ainda tinha algumas garrafas de bebida lá por cima, e o Senhor não podia ir lá. No quarto de hóspede? Também não, porque era lá que ele guardava umas coisas. Tinha uma coleção de filmes, daqueles filmes adultos, um monte de coisa. Moral da história: esse não tinha o Senhor num alto e sublime trono. Moral da história: quando o Senhor não tem acesso a todos os compartimentos da nossa vida, Ele não é o Senhor da nossa vida. Quando Ele não tem acesso a todos os lugares, quando nós impedimos que Ele avance em conhecer os ambientes da nossa vida, a gente tem ainda alguns Uzias de estimação, mas isso precisa acabar, porque senão nunca nós vamos ter a visão real de quem Ele verdadeiramente é. Nunca. Outra coisa que nós, nesse texto, podemos ver, que acontecimentos marcam também mudanças na nossa vida. E só vai ter um valor aquele acontecimento para ser lembrado quando causa alguma mudança, quando nós passamos a ser diferente. Quando a gente olha a palavra do Senhor, do livro, do texto em questão, capítulo 6 de Isaías, e a gente volta para o capítulo 5, a gente vai ver um Isaías que tinha uma visão diferente. Ele via e via muito bem, só que ele só via a vida dos outros. Ele dizia assim: ai daquele que faz isso, ai daquele que levanta cedo, ai daquele que age dessa forma, ai daquele que faz assim, ai daquele que faz desse jeito. Mas quando um acontecimento marca a nossa vida, sabe o que a gente diz? Ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou me perdendo, ai de mim que estou no caminho torto. Sabe por quê? Porque os olhos deles se abriram, porque o acontecimento marcou mudança na vida dele. Só tem valor para ser lembrado um acontecimento que traz mudança na nossa vida.
algo que nós não mudamos em nada, nem vale a pena lembrar, meu irmão. Nem vale a pena lembrar. É até melhor você dar uma de esquecido mesmo. Quando alguém pergunta alguma coisa, ei, tu lembra disso assim, assim, aí você faz igual aquele esquecido. Não sei nem o que eu almocei hoje. Você faz igual aqueles que têm uma memória fraca. Porque se este acontecimento não trouxe mudança na sua vida, não vale a pena lembrar. E nem vai ter tanto valor assim. Mas quando morre ou quando acontece essas coisas, traz mudança. No templo, Isaías teve uma grande visão de Deus, que veio até com uma palavra profética para a vida dele. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Todo aquele que um acontecimento marca mudanças espirituais na sua vida, ele passa pelo teste do Senhor. Ele passa pela comprovação de Deus. Porque quando o Senhor vem com a comprovação em cima da visão de Isaías, ele diz, tanta coisa para fazer, tanta coisa para ser anunciado, o evangelho precisa ser anunciado, quem eu vou enviar para fazer isso? Isso não era nada mais, nada menos do que um teste para aquele que teve uma visão mudada, porque imediatamente ele disse, envia-me a mim, eis-me aqui, me envia. Sabe o que é isso? É quando a mudança, é quando o acontecimento traz transformação, muda a vida. Ele passa por estas provas e ele não foge da raia, como se diz, ele não foge da missão, ele não relaxa com aquilo que tem para ser feito, ele não faz ouvido de mercador, ele assume responsabilidade, ele não faz de conta que não ouviu, ele assume compromisso. Então, aconteceu isso na vida dele. Mas o que é mais forte é quando a mudança vem, a gente contempla a majestade de Deus, a gente contempla o poder de Deus, a gente contempla a grandeza do Senhor, e isso serve exatamente para nós ajustarmos a nossa vida com a morte destes Uzias, serve para isso. Agora, é interessante também a gente ter cuidado, porque quando algo marca a nossa transformação, a gente tem que conservar isso também, porque a gente também pode relaxar. Não, eu agora estou tranquilo, eu agora não passo mais pelo risco de perder o que foi conquistado. A palavra do Senhor nos diz que a gente tem que conservar, a gente tem que preservar, a gente tem que guardar com cuidado, para não ser tirado aquilo que nós conquistamos, porque a gente pode esmorecer na caminhada. Sabia disso, meu irmão? Você já passou por momento de baixa na sua vida? Momento de baixa, momento que você diz, eu não vou conseguir, momento que você diz assim, eu estou passando por um desânimo tão grande, eu estou vivendo um momento em que as forças não chegam para eu superar esta frieza que eu estou passando. Agora, se a gente sabe que isto é perigoso, a gente precisa conservar, manter a nossa vida sempre avivada diante do Senhor. Tem tantas coisas, irmãos, para tentar ofuscar a nossa visão das coisas do céu. Tantas. Estava ontem na programação dos jovens, e nós estávamos dizendo uma coisa muito interessante sobre aqueles jovens que foram para a Babilônia. Nós estávamos dizendo ali, que para destruir uma cidade, não é só acabar com as coisas que tem ali, que os olhos podem contemplar, mas a forma que o diabo faz, para tentar destruir as coisas, é tirar do meio daquele povo, as cabeças pensantes, é tirar os mais inteligentes do meio daquele grupo, porque quando tira, eles perdem
a condição de se reagrupar, exatamente por causa disso. Então, o que aconteceu ali? Levaram os jovens mais inteligentes para enfraquecer o povo. Então, são muitas armadilhas para tentar ofuscar a nossa visão. Isaías estava envolvido, mas foi preciso morrer aquilo que era o foco da sua inspiração, para ele poder contemplar o Senhor. O que ele tinha como suporte para a sua vida, para poder depender agora só do Senhor. E todas as vezes que aquilo que tem trabalhado para impedir a nossa visão real das coisas, quando aquilo deixa de existir, nasce um ânimo no nosso coração. A gente passa por um fôlego novo, e a gente surge novamente. Tanto é que a gente tem ouvido muitas pessoas usar esse tipo de testemunho, dizer: irmão, eu estava vivendo um momento de frieza, mas eu senti uma renovação na minha vida, e eu agora estou servindo a Deus com mais disposição. Sabe o que é isso? É porque aquela situação que estava impedindo de você contemplar as grandezas do Senhor, deixou de ter força sobre a sua vida. Amém? Segunda coisa que nós vemos aqui, é que a visão, Isaías viu não só Deus, mas ele viu Deus na sua santidade. Ele viu o Senhor na sua santidade. Na palavra a gente vê que quando o Senhor se revelava a Moisés, e Moisés, mesmo a Bíblia dizendo que falava com Deus face a face, mas essa é uma expressão em que Deus não manifestava-se visivelmente, porque ninguém conseguia suportar a glória do Senhor. Moisés passa 40 dias no monte para trazer as tábuas da lei, e quando ele desceu de lá, desceu brilhando, desceu com reflexo de luz, que só por causa daquele monte que tinha a presença do Senhor. Ou seja, o Senhor em santidade, a santidade de Deus. Moisés desceu dali ofuscando a santidade do Senhor, o brilho da santidade do Senhor. Então, uma das características aqui, que Isaías, ele contempla a santidade de Deus, e ele vê também uma ação de adoração no céu. Ele vê os serafins adorando o Senhor, santo, santo, santo. 6 asas, 2 cobria o rosto, 2 os pés, 2 voavam, mas ele estava dizendo: santo, 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 contemplando a grandeza do Senhor. Irmãos, aqui para nós e para quem está nos assistindo, você já parou por um instante, por alguns minutinhos, para pensar na santidade de Deus? Você já parou? Às vezes você coloca uma roupa nova, faz uma chapinha no cabelo, às vezes você dá um toque na maquiagem, fica na frente do espelho e começa a ver a beleza que está o seu corpo, né? Você olha no espelho, aí você fica ali contemplando aquela beleza. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, isso aí não é nada diante da beleza do Senhor. Isso aí não é nada. E naquele dia, meu irmão, que você está ali trincando de tanta santidade na sua vida, que você chora quando escuta um hino bem distante, você chora. Quando você pega a Bíblia, ela já esquenta nas suas mãos. Quando você lê alguma coisa, o seu coração fica ardendo. Então naquele dia você está santo, meu irmão. Pense. Não é nada diante da santidade do Senhor. Não é nada. Irmãos, imagine a visão que Isaías teve, meu irmão. Que visão foi essa? Aquela visão de depois dizer assim: quem sou eu? Aquela visão, mais ou menos uma visão que Paulo teve, né? Diz que o Senhor revelou coisas que não é
lícito homem nenhum ouvir. Aquilo que ele teve o privilégio de com o Senhor, e ter a visão, ver a santidade de Deus, contemplar isso. Mas sabe por que aconteceu as coisas nesse nível, desta forma? Porque Deus quis. Porque Deus quis que fosse assim. E às vezes na nossa vida, irmãos, acontece mais ou menos desta forma. Quando nós achamos que está tudo da forma que nós pensamos, não, eu estou tranquilo, contas em dia, aluguel tranquilo, dinheiro de sobra, carro novo, passagem para Miami já comprada, tudo pago, dinheiro das férias já reservado. O que me falta mais? Aí de repente você está exatamente desta forma, achando que está tudo tranquilo, porque a sua fonte de inspiração, materialmente falando, está bem aí. Aí de repente você é surpreendido com algo que não dá certo e desmancha todo aquele projeto. Sabe por quê? Porque Deus tinha a intenção de mostrar a glória dele, para dizer para mim e para você, que ele é mais importante do que os dias que nós temos alimentado. Que ele é muito mais importante do que isso que a gente tem se escorado, se inspirado. Então, nada compensa. Por mais que a gente conquiste, não compensa, porque não é maior do que a glória de Deus. Não é maior do que a majestade de Deus, do que a santidade do Senhor. Então foi isso que ele contemplou. Ele contemplou aquele coro celestial, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo. Deus, que Deus é santo, é firme, é Ele que é diferente de todas as coisas. Por mais que os nossos olhos contemplem as coisas aqui, mas Deus é maior. Amém? Então, nós estamos aqui porque nós cremos que a glória do Senhor está nesse lugar, meu irmão. Nós cremos que este lugar é um lugar de adoração a Deus. Nós cremos, porque Ele é que tem direcionado as nossas vidas numa linha em que mesmo pelos obstáculos que se levantam, mas Ele tem a proteção para as nossas vidas. Não é assim, irmão santo? E vai e volta na proteção do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é, independente de quem nós somos. O que nós precisamos fazer é contemplar a sua grandeza, a sua santidade, é estar atento para isso, e não permitir que as coisas daqui cresçam como Uzias na nossa vida, mas que eles morram, para a gente poder contemplar a grandeza do Senhor. Terceiro, ele viu o Senhor na glória. Versículo 3, versículo de número 3, diz o que nós já citamos, né? Mas o finalzinho diz: a terra toda está cheia da sua glória. Agora eu vou explicar isso aqui, irmãos, porque de repente a gente olha e diz: como contemplar se essa terra está cheia da sua glória? Depende muito da forma que nós olhamos, irmãos. Nós podemos olhar para um país cheio de problema, nós podemos olhar para uma cidade cheia de problema, mas também nós podemos olhar para uma cidade cheia da glória de Deus. Nós podemos olhar para uma família cheia da glória de Deus, uma igreja cheia da glória de Deus. Depende da nossa visão, porque naquela hora Isaías não estava olhando para os reinos daqui, até porque o rei Uzias tinha morrido. Ele estava contemplando o céu, e no céu ele estava ouvindo esse coro celestial: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Amém? Então, ele aqui contempla isso, porque o que chamou a atenção é que os anjos afirmam que toda a terra está cheia da sua glória. O texto são os serafins que estão proclamando.
a glória de Deus, a glória do Senhor. Então, é um acontecimento marcado de transformação. Um acontecimento que marca a transformação na nossa vida é um acontecimento para ser lembrado. É como, por exemplo, alguém diz: eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida. Não aqueles testemunhos que diz: eu vivia no cemitério, eu vivia fazendo despacho, eu vivia fazendo assim. Não, isso não. Mas aquele testemunho de transformação. Por exemplo, o apóstolo Paulo podia contar o testemunho em defesa do seu apostolado. Ele dizia: eu ia perseguir a igreja e caí do cavalo e o Senhor falou comigo. Então, ali foi um acontecimento de transformação, porque ali manifestou para ele, e ainda disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Sou Jesus, porque quando tu persegue um desses pequeninos, não é a ele, mas é a mim que tu persegues. Então, aquele foi um acontecimento para ser lembrado, porque foi um acontecimento de transformação. Então, se aconteceu algo na sua vida e transformou sua vida, que você possa contar isso e lembrar disso sempre como algo importante para você. Porque acontecimento que transforma é o acontecimento para ser lembrado. Para nós concluirmos essa noite, nós podemos ver aqui que assim como o profeta Isaías, tendo aquele que verdadeiramente, todo aquele que verdadeiramente conhece, compreende, crê e assim vive segundo a visão de Deus revelada em Cristo Jesus e na sua palavra, tem um estilo de vida impactado pela presença do Senhor. Impactado. Então, nós temos que viver, mas viver para a glória de Deus. Nós temos que viver, mas impactado com as coisas do céu. Nós temos que viver movido por isso, que realmente nos direciona a coisas espirituais. Nós temos no nosso dia a dia, mas não é mais importante do que a nossa vida espiritual com o Senhor. Porque se isso for mais importante, há uma inversão de valores. Deus tem que ser mais na nossa vida. Amém, meu irmão? Deus tem que ser mais em cada um de nós. Nos coloquemos em pé nessa noite e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de visão, de acontecimento, mas acontecimento para transformação na nossa vida. Acontecimento que possa fazer com que a cada dia a gente queira contemplar mais da grandeza do Senhor. A cada dia a gente queira mais de Deus em nós. Que nós possamos ser alvo deste agente de transformação que é o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Querido Deus e amado Senhor, nessa noite a tua igreja eu apresento diante de ti, apresento a vida dos teus filhos, que possam a cada dia ter esta visão do Senhor, mas como o Senhor é, o Senhor poderoso, glorioso, o Senhor sentado no alto e sublime trono, no trono de glória, no trono de comando, que venha comandar a nossa vida. Por isso, meu Pai, nesta hora nós oramos a Ti, nós apresentamos a vida da igreja nas Tuas mãos, para aqueles que nessa noite têm comparecido nesse lugar, possam ser impactados cada vez mais com a Tua presença e com a direção do Senhor. Meu Deus, nós oramos a Ti, apresentamos a vida dos Teus servos, que o Senhor de forma grandiosa venha fortalecendo cada vez mais a cada um, pois assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.